153 da pauta, 0021, 928, dígito 55.2006.8.06.0001, barra 50.000. 163 e 164 da pauta, 063, 6746, dígito 38.2021.8.06.0000. E 063, 6746, dígito 38.2021.8.06.0000, barra 50.000. 193 da pauta, 020.11.00, dígito 87.2022.8.06.0035, barra 50.000. 279 da pauta, 022.4409, dígito 11.2023.8.06.0001, apelação cível. 398 da pauta, 016.4135, dígito 62.2015.8.06.0001, apelação cível. 403 da pauta, 02026, dígito 3005.2020.8.06.0001, apelação cível. 440 da pauta, 083, 7057, dígito 86.2014.8.06.0001, apelação cível. Pronto, encerrou. Vamos passar agora para a sustentação dos advogados que estão presentes. Teve um advogado que pediu a prioridade pela idade. Eu não sei se ele se encontra presente. Antônio Ferreira Barros. Merece, né? A prioridade. Processo, apelação cível 024 342 837 2022. Apelante Maria Gomes, advogada Antônio Ferreira Barros, da relatoria Dr. Paulo de Tarso Pires Nogueira. 210. Eu disse. Confirma o número do processo, doutor. O número do processo 024 342 837 2022. Confirma aí. Que já... Certo. Então, dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para a sustentação. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, os excelentíssimos senhores desembargadores da terceira colência Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, seus assessores jurídicos, serventuários da Justiça, o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, representando o Ministério Público, e todos os colegas advogados aqui presentes, e minha esposa também, que está presente. Eu cumprimento, desejo que Deus dê um dia maravilhoso para cada um de vós, que os trabalhos sejam realmente iluminados pelo nosso Deus, em nome de Jesus. A causa consiste numa recorrente, Maria Gomes de Oliveira, e o recorrido é uma empresa. Essa empresa ela tem dois nomes em inglês e outra parte em português. Como a empresa, eu peço, venha a Vossas Excelências para pronunciar o nome da empresa em português, que é Travesseiros Medicura, Comércio e Colchões Terapêuticos. O que acontece é que, por ser uma pequena causa, um valor inferior a 20 salários mínimos, e no juizado especial cível pela Lei 9.099/95, a gente sabe que causas até 40 salários mínimos podem ser resolvidas, mas esta nossa ainda é inferior.
inclusive daquela que não necessita, não é obrigatória a presença do advogado, por ser menos de 20 salários mínimos. No caso, a minha cliente me pediu para trabalhar para ela, e nós entramos no segundo juizado especial civil. Quando o processo chegou naquela instituição, nessa citada instituição judiciária, eu tinha plena convicção que iria ser processado e julgado ali naquele momento, pela natureza da causa e pelo valor da causa. Mas o meritíssimo juiz, ele achou que esta causa teria que passar por perícia. E, por ter que passar por perícia, ele julgou sem a resolução do mérito. Ele distinguiu o feito sem a resolução do mérito. No caso, nós apelamos aqui para a Justiça Comum, para a 28ª, foi distribuído para a 28ª Vara Cível da comarca de Fortaleza. Nós, trabalhando, fizemos demetrada na exordial, recebemos os benefícios da justiça gratuita, tal como lá no juizado, antes do senhor juiz emitir a sentença final, se considerando incompetente materialmente, incompetência material, essa empresa já tinha sido citada pelo dito segundo juizado especial e nem compareceu para tentar um acordo, e pior ainda, não apresentou uma contestação. Já aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, na 28ª Vara Cível, ocorreu a mesma coisa. A empresa foi devidamente citada. Eu tenho aqui a página onde ela foi devidamente citada. Estou procurando aqui a página para ficar não só na minha palavra, mas que possa ser conferida, Ela foi devidamente citada, a empresa recorrida, através da preposta Juliana Oliveira, no dia 5 de julho de 2022, e está às folhas 36. Ocorre que, novamente, como fez no juizado, aqui na Justiça Comum, não compareceu, apesar de devidamente citado, não compareceu para tentar um acordo e, pior ainda, não apresentou contestação. No entanto, quando nós iniciamos o processo dando entrada na exordial, nós colocamos vários documentos, mas esse documento nós colocamos para subsidiar a nossa sustentação, a nossa alegação. No entanto, nós avisamos na petição inicial, não naquela parte que é tradicional, que toda petição civil tem que trazer, aquela parte que diz protesto, provar o alegado, ou todos os meios de prova admitidos em direito. Não foi nessa parte, foi no teor mesmo da petição que nós avisamos para a doutora juíza que nós conseguiríamos provar o alegado não somente com aquela documentação que tinha sido posta. Foi uma vasta documentação. Eu vou conferir aqui, ver se eu encontro. Eu tremo muito assim, porque parece que eu estou pegando mal de Parkinson, não é medo não, viu? Eu estou bem à vontade aqui, porque eu fui muito bem recebido, surpreendentemente assim, um ambiente alegre, mas os documentos que foram inclusos, eu estou procurando aqui só para, foram assim, a identidade civil da recorrente e o CPF, a comprovação do endereço dela, a procuração judicial, a declaração de hipossuficiência econômica para pleitear a justiça gratuita,
e também tem um termo de entrega e recebimento do colchão terapêutico e também a nota fiscal. Vamos que, na inicial, sejam ilegíveis. Assim, os documentos saíram muito ruins, realmente, mas não eram só com estes documentos que nós pretendíamos provar o que estávamos alegando. O que nós queríamos, avisamos na petição inicial, é que apresentaríamos provas telemáticas na audiência de instrução. Inclusive, eu até falei assim, na audiência de conciliação, que já começa a conversar e aí já começa a pegar o roteiro de o que está acontecendo. Na audiência de instrução e julgamento, colocamos assim: provaremos o alegado através de prints de WhatsApp e outros meios telemáticos, como fotografias da minha cliente lá na empresa, conversando com a senhora Juliana, tudo isso iria ser colocado. Acontece que um preposto da recorrida, chamado Abelardo Evangelista, esse senhor, tem até o número do WhatsApp dele aqui, 859-9150-5684. Ele apresentou um tipo de colchão terapêutico para a minha cliente. E a minha cliente, precisando do colchão, para que o colchão é medicinal, ela pagou à vista R$ 7.700. No entanto, quando foram fazer a entrega do colchão, ela, ao abrir a embalagem do invólucro, ela observou que o colchão que foi entregue para ela não foi aquele que ela havia comprado. Um colchão totalmente diferente. E a gente queria que houvesse uma audiência de instrução, como falamos na inicial, para apresentar nossas provas de uma maneira melhor, já visto que os documentos acostados realmente não provavam a situação. Mas a oitiva de prints de WhatsApp, e vídeos e tudo, provariam. Infelizmente, a juíza da 28ª Vara Civil, ela, tal como o juiz do 2º Juizado Especial, não atentou para essa afronta contra a justiça em dois órgãos judiciários, no 2º Juizado Especial Civil e na 28ª Vara Civil, sempre a empresa devidamente citada, devidamente intimada, mas nunca compareceu. Fez pouco caso da justiça, que esta atitude é considerada uma afronta contra a justiça. A juíza, ao invés de aplicar os efeitos, os juízes, os dois, tanto o 2º Juizado como o da 28ª Vara Civil, que é uma senhora, doutora, juíza, que ela não atentou para isso, ela simplesmente disse que nós não havíamos provado minimamente, nós não havíamos dado uma comprovação minimamente convincente para que obtivéssemos êxito na nossa demanda. Só que já tinha pedido lá na exordial, e Vossas Excelências podem olhar que a exordial vai das páginas 1 a 20, mas da página 6 para frente, são documentos, esses que eu citei há pouco. Mas na exordial, nas 5 primeiras páginas, deixei bem claro que a gente só podia provar aquilo ali na audiência de instrução, o nosso alegado. No entanto, a juíza, ela decidiu fazer a resolução do feito com a apreciação do mérito, diferentemente do 2º Juizado, que ele, por incompetência material, disse que precisava de perícia,
e extinguiu-se a resolução do mérito. Só que aqui na 28ª Vara Civil, a douta julgadora, ela além ela não deu oportunidade de provar nada na instrução, não houve instrução. A gente tinha avisado na inicial que queríamos instrução, mas ela fez o quê? Disse que nós não comprovamos minimamente o que estavam alegando e, portanto, ela fez a resolução e extinguiu o feito com julgamento do mérito. O que nós pleiteamos a Vossas Excelências, terceira colina da Câmara Criminal, excelentíssimos desembargadores, é que aquele pleito solicitado por nós, essa sentença de primeiro grau seja reformada, o nosso recurso seja recebido, conhecido e provido, e o que nós queríamos era o seguinte, nós queríamos, quantos minutos tem já, hein? Para não passar dos 15. Falta 2 minutos. Nós queríamos o seguinte, é que o colchão está em perfeito estado, nunca foi usado, fosse devolvido. Só abriram a embalagem porque tinha que abrir para ver o colchão. E que os R$ 7.700 que a recorrente pagou fosse devolvido para ela. E mais achamos que houve dano moral para ela, porque ela sofreu muitas tribulações, conversando com a Juliana, com a Belardo, os prepostos da empresa, e que nunca fizeram um bom atendimento para ela. Aí nós achamos, de acordo com o artigo 186 do Código de Processo Civil, estou procurando aqui para encerrar, Excelência, eu não quero desrespeitar a norma jurídica que o advogado só tem 15 minutos para fazer sua sustentação. Então, o que nós, em relação ao artigo 181, que é danos morais, né? Fala sobre danos morais, e é o seguinte, a recorrente sofreu danos morais consistentes no ato ilícito. Qual foi o ato ilícito? O ato de enganar a compradora. A vendedora enganou a compradora, sendo o seu direito de receber a mercadoria de acordo com o combinado, o direito dela foi violado nesse sentido, mediante uma ação voluntária da recorrida. A recorrida usou de má fé, porque ela ofertou um colchão que não era aquilo que a recorrente tinha comprado. Mas, para terminar, achamos que pior do que não apresentar tantas provas, já que não houve instrução, é o desrespeito da empresa, que nós achamos que deva a sentença ser reformada e todos os termos do pedido que foi feito pela recorrente sejam aceitos e sejam confirmados por este egrégio órgão de justiça. É o que nós temos a dizer. Advogado Antônio Ferreira Barros, conhecido por Barros, OAB Ceará 11.790, e nesses termos nós pedimos deferimento nesse 27 de novembro de 2024. Muito obrigado, Excelências, pela oportunidade. Parabéns, doutor, pela sua sustentação. Passa a palavra ao desembargador relator Paulo de Tarso para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, muito obrigado. Renovar meu bom dia a Vossa Excelência, aos demais desembargadores que compõem a nossa querida terceira Câmara de Direito Privado, ao Ministério Público presente, os senhores advogados, que os abraço, na pessoa do doutor Barros, que fez uma excelente exposição dos seus argumentos. Senhora presidente, colegas, eu estou aqui desprovendo o recurso apelatório e observando que no juízo de origem, a juíza ela deu oportunidade para que a parte autora ela informasse as provas que pretendia produzir, né, fora aquelas que já estavam acostadas à inicial. Porém, aquele
daquela decisão, nada foi requerido. Então, eu venho aqui com a proposta de emenda que vai no seguinte sentido: apelação, sentença improcedente do pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. No caso, a autora se ressente de compra de um colchão, mas o recebimento de outro em seu lugar. Inversão do ônus da prova. A autora não apresenta a comprovação dos requisitos mínimos da sua tese. A requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC. Nada a reparar, então estou desprovendo e mantendo a decisão de primeiro grau. É assim como eu voto, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Bom dia, senhora presidente. Também aproveito essa primeira oportunidade para cumprimentar todos os desembargadores, o Ministério Público, doutor Emanuel, doutor Roberta, servidores, ilustres advogados presentes, advogadas. E esse processo ele me chamou a atenção, doutor Barro, eu examinando os documentos que foram anexados, infelizmente foram anexados 2 documentos, mas que eles estão um tanto quanto inelegíveis. Eu não consegui vislumbrar, ler corretamente o documento os documentos que foram juntados pela parte. E, diante dessa situação, a gente se reporta exatamente ao despacho que fez referência o desembargador relator, o desembargador Paulo, quando foi oportunizado a parte complementar, esclarecer alguma outra situação e que poderia realmente indicar a procedência do pedido inicial. A inversão do ônus da prova, previsto no Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte do mínimo de provas. Isso é preciso que haja o mínimo. E, infelizmente, como eu disse, os documentos que foram anexados ao processo não nos levam a essa compreensão. Portanto, eu acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Senhor relator. Obrigada, doutor. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O 393, Cíntia Dumont, processo número 024, 125, 625, 2022, apelação civil da primeira vara de família. Cíntia Dumont, deixa eu... Três, 93. Peça a leitura do relatório, doutora. 15 minutos para sustentação. Pode começar. Bom dia a todos. Inicialmente, saúdo aqui a excelentíssima desembargadora presidente, os demais desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, os demais colegas, e com muito respeito ao processo aqui, ao tema em que nós vamos debater aqui um pouco, eu vou fugir um pouco do tradicional e vou pedir que todos reflitam um pouco comigo sobre o conceito de família. A gente está aqui num processo em que se fala de uma união estável. E ao pensar em uma união estável, a gente pensa em pessoas que se unem para conviver afetivamente, para se ter ali uma construção, uma união entre essas pessoas que optaram por esse desejo. Essa ação é uma ação que foi feita pós-mortem, após uma das partes, que teria esse suposto relacionamento falecer.